Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero que vocês se sintam muito bem aqui vendo essas maravilhas de plantas. Toda semana tem vídeo e conteúdos surpreendentes de forma de cultivo para vocês. Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje o quintal tem um ar especial, como se uma chuva tivesse dado uma nova vida para cada folha, porque choveu muito essa noite. Cada galho, às vezes, a natureza faz essa pausa, com uma limpeza que transforma todo ao nosso redor. Como está ocorrendo essa chuva em muitos lugares aqui do Brasil e também aqui no Rio de Janeiro, vamos ver a importância para as plantas. E vejamos aqui onde que eu estou mexendo, limpando aqui, a importância delas. O nutriente para o solo, a superfície que permite que elas respirem de forma diferente, melhores, algo mais natural, algo mais fresco, né? Parando para pensar, vocês que estão aqui assistindo um Via Sem Fim, a chuva é como um presente que a natureza oferece às plantas, trazendo umidade que elas tanto precisam para crescer fortes. Mas, assim como a vida, nem sempre é fácil. Algumas plantas absorvem bem essa água, enquanto outras parecem sentir um pouco mais de impacto. Hoje eu vou fazer um mini tour para você ver a diferença. Essa observação minuciosa para vocês ver pelo quintal. Ver de planta em planta, vendo os detalhes aí, como vocês podem ver perfeitamente aí o vento até balançando as plantas. Essa vista, essa sensação dela balançando, essa coloração, para mim inesquecíveis. Até mesmo umas folhas mais verdes que as outras, mas muitas caindo, que faz a transformação da renovação, e até umas que parecem levemente danificadas. Aqui, por exemplo, vemos os crótons, que parecem mais vivos depois de uma noite de chuva. A água intensifica as cores dessas folhas, como se o verde estivesse renovado. Então, depois dessa chuva, a absorção dessa água, elas acabam prosperando, desenvolvendo muito mais. Lembrando que tem que ter uma drenagem boa, porque senão elas acabam sofrendo muito com excesso de água. Então isso é um detalhe, uma dica muito importante, que para quem não sabe, é importante, leva isso para a vida, porque isso é muito importante. Cada planta tem uma maneira de reagir ao excesso da água. Algumas gostam e outras sentem um pouco, assim como cada um de nós reage de forma diferente aos desafios da vida. As plantas que têm raízes profundas, por exemplo, conseguem lidar melhor, enquanto outras são mais sensíveis. Então vou pensar em uma técnica, algo curioso aqui para vocês. Depois de uma chuva muito forte, é bom você ver se ela está muito encharcada. O ideal é tirar um pouco dessa chuva e colocar na proteção. Ela não pode encharcar muito. Se a sua planta não estiver muito drenada, isso pode ser perigoso. Então, a drenagem no vaso é essencial. Evitar o acúmulo de água nas raízes, tá bom? Então, param para pensar. Uma dica para quem tem plantas em vaso: é sempre bom checar a drenagem depois de uma chuva intensa. Plantas como essas aqui precisam de um solo que não acumule água, para que as raízes não fiquem sobrecarregadas. Depois da gente estar vendo essas plantas, eu sempre gosto de fazer reflexões aqui no canal. E eu estou aqui olhando essas plantas e vendo as estações, o ciclo, né, natural do ano, da natureza. Compartilhando aqui com vocês que cada mudança de estação traz desafios, também oportunidades para as plantas.
Então vamos falar um pouco sobre isso. As estações do ano são como capítulos da vida. No verão, temos o calor e a abundância. No inverno, o tempo de recolhimento e descanso. Na primavera, a renovação. E assim também somos nós. A cada ciclo, encontramos forças para continuar crescendo. Paramos para pensar sobre o calor e a chuva como fatores que moldam a resistência das plantas. E parando para pensar sobre nós, que isso pode ser a dificuldade e os momentos bons da vida que passam. Assim como as plantas precisam de sol e de chuva para se fortalecer, nós também precisamos dos altos e baixos da vida. O sol traz energia, mas a chuva nos ensina resiliência. Se não fosse pelo tempo nublado, não valorizaríamos tantos dias de céu aberto. E o resultado é essas sementes aí, que quando você coloca na terra, vira essa planta magnífica. Como que a gente pode imaginar que uma semente dessa pode virar uma planta de 3 metros? Então, parando para pensar sobre a sabedoria do replante, então, o tempo certo para replantar e observar o ambiente, já que como está chovendo, com essas mudanças de temperatura, e saber a hora certa da planta receber e ir para um novo espaço. A necessidade na hora certa, respeitar o tempo das coisas, respeitar o tempo delas. Replantar tem seu momento certo. Assim como a planta precisa de novas raízes, nós também precisamos de novas bases, de vez em quando, para crescer e prosperar. É preciso paciência e respeito por cada ciclo. A natureza nos mostra que tudo tem seu devido tempo. Trago essa observação olhando essas belezas aqui, pela inspiração que elas nos traz. Todos nós olhar para nossas próprias vidas como um ciclo de crescimento. Quero que vocês se sintam inspirados como a maneira que a natureza funciona. Quando observamos a natureza, entendemos que estamos todos conectados por esse ciclo. As plantas não apressam seu crescimento. Elas esperam o tempo certo para florescer, para renovar suas plantas e nós também podermos aprender a respeitar nossos próprios ritmos. E aí, meus amigos, estão gostando do vídeo até agora? Se estão gostando, não deixem de se inscrever e comentar aí da onde que vocês são, que para mim é muito importante. Que a natureza nos ensine a ter paciência, a valorizar a pausa e o reconhecer que cada chuva e cada raio de sol tem seu propósito, que a gente possa aprender com as plantas e olhar para a nossa vida como esse mesmo carinho e cuidado.